Bom dia, portal. Estamos aqui chegando no nosso dia 9. Quero que vocês observem que nós temos dias e dentro dos dias a gente tem um número de aulas variados. Hoje, a gente vai encerrar a parte 1 do nosso portal. Por que a gente vai encerrar a parte 1? Porque todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês aqui, nessa parte, foram fundamentais para a construção do método Cristális. A partir da aula 10, 11, 12 e talvez 13 e 14, estou achando que vou ter que estender mais 2 aulas, eu vou trazer para vocês conteúdos que têm a ver com uma energia mais física. Eu vou falar sobre bioenergética, eu vou falar sobre toque terapêutico, eu vou falar sobre a fisionomia e as partes do nosso rosto, onde a gente pode perceber as nossas dificuldades, e muita coisa técnica, mas muita coisa que também vai servir para outras terapias, como o Reiki, como o próprio toque terapêutico. Eu esqueci, tenho que liberar aqui dentro do portal para vocês a Masterclass de toque terapêutico, para se por acaso alguém não viu, vou liberar a aula e o material, porque vocês vão ter também essa habilitação, a certificação do toque terapêutico, e essas outras informações que eu vou trazer, elas são muito funcionais, são coisas que a gente pode usar no nosso corpo. Leitura corporal, de toque e de visualização. Então, a partir da semana que vem, a gente tem aí essa parte 2, que eu não posso precisar, sendo hoje nosso dia 9, se 10, 11 e 12 serão suficientes, se eu vou precisar ir a mais algum dia, ok? E aí, vamos também ainda no workshop de cromoterapia, ainda temos muita coisa aí pela frente, tá? Então, hoje, a gente vai falar sobre hemisférios cerebrais e eu antecipei o envio do material, pedindo que não fizessem nenhum teste, então eu procurei também flexibilizar de enviar o material antes. Eu já sei que tem um complemento, então, na nossa terceira aula de hoje, né, no terceiro bloco, é um complemento que vocês ainda não têm a apostila, vão ter logo depois da aula. Ok? Então, gente, vamos falar sobre hemisférios cerebrais, começando a pensar no que é o cérebro, né? Porque existem 2 órgãos muito importantes no nosso corpo. Todos são importantes e vitais, mas a gente fala muito do cérebro e muito do coração. O cérebro é o responsável por todas as informações e todas as sensações que a gente tem. Então, os 5 sentidos, o funcionamento do nosso corpo, a nossa homeostase, que é a forma como o nosso corpo reage diante de um sentimento, de uma emoção. O cérebro também rege o nosso sistema nervoso. E aí, a partir dessa informação do cérebro, é que vem essa explosão de conhecimento que são os hemisférios cerebrais. O cérebro, então, é dividido em 2 partes. Daqui a pouco a gente vai ver ilustrado isso, mas é importante que a gente pense agora. O cérebro é dividido por 2 partes que estão interligadas uma à outra por uma partezinha do nosso cérebro que se chama corpo caloso. Isso não nos importa aqui, é só para saber essa ligação. Cada parte do nosso cérebro é responsável por um número X de coisas, de informações. E nós, seres humanos, temos sempre um hemisfério dominante. Um hemisfério que vai nos dar as informações sobre nós. Vamos pensar sobre isso. As informações, elas vêm de um lado para o outro, vêm de um lado para o outro e se cruzam o tempo todo. A gente vai entender aqui
como é que essa informação se apresenta para a gente. Nos hemisférios, as informações vêm aqui e atuam do lado contrário do nosso corpo. Então, se nós identificamos que o nosso hemisfério dominante é o direito, ele é responsável por todas as informações do nosso lado esquerdo. Vamos aprofundar? Se você tem um problema no joelho esquerdo, a gente já pode saber que o hemisfério direito pode não estar recebendo alguma informação como deveria, ok? Dizem os médicos e a ciência que a maior parte das pessoas tem dominância hemisférica do lado esquerdo, por isso são destras. E quem tem a dominância do hemisfério direito, normalmente são os canhotos. É importante que a gente perceba que a dominância real do hemisfério, ela só é identificada pela medicina a partir de sintomas. Ou seja, se você fica doente e você tem todas as suas questões ligadas ao seu lado direito, todas as questões ligadas à audição, a enxergar, a visão, os médicos vão tender a dizer que você tem uma dominância hemisférica esquerda. Mas isso só é identificado realmente a partir de sintomas físicos. Hoje nós vamos brincar aqui com alguns testes, porque nós nos identificamos com os hemisférios, porque eles trazem para nós aptidões. E, de acordo com essas nossas aptidões, a gente vai ter uma ideia bastante forte se a gente tem uma dominância do hemisfério direito ou do hemisfério esquerdo. O hemisfério não dominante, ele vai ser responsável por muitas outras funções que estão ligadas à habilidade visoconstrutiva. O que é isso? Tudo que tem a ver com o que você vê e com o que você desenvolve. E isso é uma questão que é muito interessante da gente perceber. Os ambidestros têm dominância, tá bem? Vamos voltar ali. Os ambidestros têm dominância hemisférica esquerda, mas eles têm habilidade com a mão direita. Mas a dominância, na maior parte dos casos, é do hemisfério esquerdo. Quero falar sobre braços. Os braços, a nossa movimentação dos braços também é comandada pelos hemisférios e a gente pode perceber isso com alguma clareza e a gente vai testar. O braço direito recebe e envia... Não, o hemisfério direito recebe e envia as informações para o lado esquerdo. Né? Então, o nosso braço direito, ele recebe e envia. Tanto que a gente diz que a mão direita é a mão de doar. E o esquerdo recebe a ordem, o direcionamento do direito para se manifestar. Vamos começar a aula com uma técnica flow. E, nesse momento, eu gostaria que vocês tivessem alguém aí com vocês. Ambidestro é que escreve com as duas, tá bem? Então, ambidestro escreve com as duas, mas existe uma mão dominante. Vou voltar nisso, gente. Quem escreve com as duas mãos tem habilidade na segunda mão, na lateralidade, mas tem uma mão dominante para a escrita. Ninguém começa a escrever uma anotação com a mão direita e termina a frase com a mão esquerda. Isso não existe, tá? Então, nós temos ou somos destros ou somos canhotos e temos
facilidade de escrever com a outra mão. Vamos lá, a nossa aula começa com um teste, tá? Eu gostaria que todos vocês tivessem alguém para fazer o teste com vocês. Se tiver, vai ser mais legal. Mas, se não tiver, a gente vai fazer o teste com a nossa mão. Então, deixa eu olhar para vocês. Quem tem uma pessoa perto aí para fazer o teste? Tereza, pega aí quem pode fazer o teste em você. Isso, chama a pessoinha. E todos nós vamos fazer por nós mesmos, tá bem? Com a gente. Mas quem tiver, é só chamar a pessoa, não dá trabalho nenhum, não tem nenhuma dificuldade, tá bem? Então, vamos lá. Tereza, vou aproveitar o teu exemplo, porque você está aí, vou te pedir para colocar os seus 2 braços para frente, assim. Tá bem? E agora, você vai pedir aí para o seu interlocutor para tocar no seu braço direito, para ver se o seu braço direito desce, sem fazer força. Toca no braço direito e faz um impulso para baixo. Não desceu. Faz no braço esquerdo agora, por gentileza. E vê se o braço direito desce. O braço direito, o braço esquerdo movimenta. Tereza conseguiu perceber isso? Quando você está assim, o direito... Não. Então, vamos lá. Vamos de novo. Fica de procura ficar de frente, isso, para o teu interlocutor, isso. E ele vai fazer a mesma coisa, novamente, tá bem? Você vai estender, toca no braço direito e faz força para baixo. Braço esquerdo. Começa no direito para me facilitar. Isso, direito. Toca para baixo. Isso. Agora vai lá no esquerdo e toca para baixo também. Desceu. Viu, Tereza? É visível para mim, tá Sim. bem? Todo mundo conseguiu ver que quando se movimentou ali, o direito desceu só um pouquinho, mas o esquerdo desceu mais, tá? Depois, eu quero que vocês encontrem alguém para fazer com vocês, porque é bem legal quando alguém faz, porque não dá a sensação de que a gente está roubando. Como é que a gente vai fazer? Façam comigo agora. Vou abrir aqui para eu poder olhar vocês. Vocês estendam, não precisa estender, coloca o seu braço esquerdo aqui na sua frente e com o braço direito mais ou menos no pulso, vocês empurrem o braço esquerdo para baixo. Empurra. E sintam o quanto ele se movimenta. Ok? Agora, coloquem o braço direito na sua frente. Coloquem a mão esquerda sobre o braço, aqui na região do pulso, e empurrem. E percebam qual o braço que desce mais. E compartilhem aqui comigo. Qual o braço que você percebe que desce mais? O meu foi o esquerdo. O meu também foi o esquerdo. Quem mais percebeu? Esquerdo. Ok. Márcia, troca o braço que eu estou te vendo. Vai lá. Faz Meu nesse direito. braço agora. Ok, parou. Troca o braço. Esse desce mais do que o outro. Você consegue perceber? Eu estava querendo confirmar, mas é o direito. Isso aí. A gente compara o quanto o nosso braço se movimenta. Um mais do que o outro. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Edmundo direito, Eugênia esquerdo. Ok. Todo mundo conseguiu testar? Marta vai fazer com o seu interlocutor aí? Eu já fiz. Então tá bem. Então vamos lá, gente. Olá, querido. Então vamos lá, gente. O que esse teste nos mostra? Tá bem? A técnica é estenda os seus braços para frente e pergunte ao seu cérebro
se as informações estão sendo transmitidas e recebidas de forma correta. Então, vamos voltar lá. Se você sentiu o seu braço direito mais descido, talvez ele não esteja enviando as informações que o lado esquerdo precisa. Se o seu braço esquerdo cedeu mais, ele não está recebendo as informações que o seu hemisfério esquerdo está te dando. Vamos pensar? O meu braço direito recebe todo o conhecimento e envia. O meu braço esquerdo recebe e transmite para o meu corpo. Se o seu direito cedeu mais, você pode não estar enviando as informações com a clareza que elas são necessárias. E se o seu braço esquerdo cedeu mais, você pode não estar entendendo as informações que te são enviadas e, por isso, você não está transmitindo para o seu corpo, não está transformando a sua vida. Vamos fazer mais uma vez para um tema específico. Eu quero que agora vocês pensem em alguma questão da sua vida. Eu até vou sugerir que... Deixa eu trazer um tema único para a gente poder perceber. Podemos fazer prosperidade? Lembrando que prosperidade não é só ganho financeiro. Prosperidade tem a ver com saúde, com família, com bons relacionamentos, com dinheiro, com trabalho. E aí a gente não entra na área da vida de ninguém. Então, vamos lá. Como é que o nosso cérebro está se comportando quando o assunto é prosperidade? Vamos testar o braço esquerdo e o braço direito e encontrar a resposta? O meu foi esquerdo de novo. O meu agora foi o direito. Esquerdo também. Tem o direito aqui no chat, Edmundo. Márcia, pode fazer que eu estou olhando você. Vai. Outro lado. Não tem a menor dúvida que o anterior é o que cede mais. O seu direito desce mais do que o seu esquerdo, nesse tema, tá bem? Alguém no chat aqui usou uma expressão que... Ah, Olinda. Só podia ser pessoinhas que já estudaram muitas coisas. A verdade é, quando isso acontece, quando a gente faz um teste como esse, um dos lados desliga, e a Olinda colocou ali, o direito desligou. O que significa isso, gente? Mas, Márcia, você está perguntando isso para quem? Por que o meu braço mexe? Porque a gente está se dirigindo ao nosso cérebro, em todas as suas informações. E como é que o nosso cérebro nos responde? Com um conceito que se chama tônus muscular. Então, quando você faz assim e o braço esquerdo desce, essa quantidade, tem uma quantidade X de tônus, que é força. Aí você testa o direito, olha, o meu direito agora nem desce. Significa que ele tem mais tônus. O que tem mais tônus está me dizendo a verdade sobre mim. E aquele que tem menos tônus está me dizendo a mentira sobre mim. Então, vamos lá na nossa prosperidade. Se o braço que cedeu foi o esquerdo, o que ele está dizendo? Que ele não está compreendendo com clareza as informações que você está recebendo sobre prosperidade e, por isso, você não está dinamizando isso na sua vida.
Se foi o seu braço direito que cedeu, ele está te dizendo que ele está te mostrando que não está enviando as informações de forma clara. Isso é um grande teste de hemisférios que ajuda a gente a compreender o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando em relação a algo na nossa vida, tá? Não fiquem maluquinhos de teste de braço, tá bem? Mas esse é um teste que, diante de uma dificuldade, esse teste vai te trazer muita clareza e muita facilidade. A resposta desse teste, gente, não é para a gente virar de costas para aquilo que a gente está perguntando. É a gente se habilitar a se transformar, tá bem? Vou fazer um outro teste sem ser de prosperidade, porque prosperidade envolve muitos dos nossos sentimentos, tá? Então, a minha supraconsciência vai fazer uma pergunta à supraconsciência de vocês. Como assim, Márcia? Já aprendemos tudo sobre o método Cristallis, já aprendemos a arte do pêndulo, já sabemos que existem 3 campos da mente meus, 3 campos da mente de cada um de vocês, e a minha supraconsciência está indo na sua perguntando assim, olha, você autoriza que a Márcia faça esse teste? Então, eu vou fazer uma pergunta. Se algum de vocês não acessar a resposta, foi porque não confiou na técnica. E se não confiou na técnica, tá tudo bem. Não acreditem em mim, testem, tá? Então, todo mundo com o bracinho esquerdo primeiro para ser testado. E eu vou levar a pergunta. Quando eu acabar de fazer a pergunta, eu aviso. Ok, tentem abaixar o braço esquerdo. Agora, testem o direito e comparem. A minha pergunta, todo mundo testou, todo mundo identificou, só façam um ok para mim, estou vendo vocês. Ok. Márcia conseguiu identificar? Acho que foi o esquerdo dessa vez, eu senti ele cair mais. Ok, só para eu saber se todo mundo identificou. Qual foi o tema que eu levei para a supraconsciência de vocês? O tema solidão, tá? E antes de falar de vocês, vou falar de mim. O meu tônus muscular, olha aqui para mim. Todo mundo olha para o meu braço. Estão vendo que o meu esquerdo está super rígido, não desce? Agora, olha o direito. Ele também é rígido, ele também não desce. Não é porque eu não acredito no teste e não me entrego a ele. É porque a solidão não é um sentimento que existe em mim. Então, o braço direito, ele manda a informação, o esquerdo recebe, mas não perde o tônus, porque isso não é algo que seja forte em mim. Queria que vocês me dissessem os seus resultados, lembrando, se o direito cedeu, ele não está falando muito bem sobre o que é solidão. E se o esquerdo cedeu, ele não entende muito bem isso e, por conta disso, ele pode não te ajudar a sair do processo de solidão. Então, quero só que quem quiser, claro, que se posicione, se percebeu e se faz sentido para você. Ô, Márcia, o meu esquerdo estava mais rígido, mais firme, mas o direito não desceu tanto, não. Essa fala não existe. Se o esquerdo estava rígido e o direito desceu, nem que seja 5%, ele desceu. Tá bem? Não tem... Então foi o direito que desceu. Isso.
Nós não estamos calculando o percentual do tônus ou não. Nós estamos verificando se um desceu e o outro não desceu, tá? Quem teve o direito descendo, quando a gente fala com o seu cérebro, com a sua supraconsciência sobre solidão, o seu cérebro diz assim: eu não sei muito bem o que é isso, eu não sei exatamente o que transmitir. Se o esquerdo cedeu, ele diz: eu não entendo sobre esse assunto. Então, o direito está te dizendo: eu não sei o que dizer sobre isso, e o esquerdo está dizendo que você não entende muito bem o que é isso, tá? Guardem essa informação, gente, porque solidão também é um mal. Nós temos doenças da moda, né? Doenças cíclicas. E a doença da pandemia é a solidão, tá? Então, eu não estou dizendo que ninguém é solitário desde criança, mas estou afirmando para vocês que, de alguma maneira, vocês podem estar trazendo alguma característica de solidão desses 2 anos que a gente está vivendo, ok? Isso é só para desafiar aí o seu autoconhecimento e vocês começarem a pensar sobre isso. Ok, todo mundo? Alguém quer fazer algum comentário? Está tudo bem? Vou fazer uma piada, por isso que a aula ao vivo tem tudo, né? Nesse momento, a Tereza não se sente nada solitária, porque ela está se olhando na frente do espelho, escovando os dentes. Não precisava ter desligado a câmera, eu estava rindo de você, Tereza. Eu podia ter falado antes, Márcia, que de segunda-feira de manhã é confuso. Eu sei, estou brincando. Então, vamos lá, vamos adiante. Esse teste, gente, é só para a gente perceber tudo que o nosso cérebro sabe, que a gente nem imagina que o nosso cérebro saiba, e que se a gente imaginasse que o nosso cérebro sabe, a gente saberia e transformaria a nossa vida. Nossa, eu vou gravar uma história dizendo isso. Se você pudesse saber tudo que o seu cérebro sabe, que você nem sabe que ele sabe, que se você soubesse, poderia transformar a sua vida, é isso. São os nossos hemisférios cerebrais em ação, ok? Vamos lá, vamos adiante, é que eu comecei logo com um teste. Então, vamos lá. Eu já falei lá no iniciozinho que os hemisférios cerebrais controlam a parte oposta do nosso corpo, porque os feixes nervosos, eles se cruzam no percurso da nossa energia, tá? Então, o nosso comportamento e a nossa maneira de pensar estão ligadas diretamente aos nossos hemisférios. Quando a gente descobre, né, qual parte do nosso cérebro está mais desenvolvida, a gente pode se harmonizar. Porque se um hemisfério predomina, o outro pode ter uma deficiência. As deficiências que são próprias dos hemisférios, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, é importante lembrar, cada um dos hemisférios é especialista em algumas funções, né? Então, quando a gente vai a um médico neurologista, ele usa muito essa expressão, especificação hemisférica. Isso está, inclusive, em alguns exames. Dentro da especificidade hemisférica, qual é a sua? Vamos falar sobre o lado dominante do cérebro. Se tem um que é dominante, óbvio que o outro não é. Essa dominância dos hemisférios é desenvolvida ainda na infância. A gente vem com os 2 hemisférios disponíveis para expansão. E de acordo com a nossa criação, a nossa cultura, o lugar onde a gente vive, a nossa necessidade socioeconômica cultural, um dos hemisférios pode se desenvolver mais do que outro. Por isso, é muito importante, desde a infância, que a gente tome cuidados com o nosso cérebro. É por isso que o bebezinho, que ainda não fechou
a caixa craniana, né, que tem aquela moleirinha, precisa de muito cuidado. Por quê? Porque os hemisférios ainda estão ali em desenvolvimento e qualquer coisa pode criar uma lesão. E uma lesão energética. Não é necessariamente, vamos pensar assim, bati com a cabeça no armário. Talvez não cause uma lesão. Mas se você tem um armário na sua casa, onde a cada mês você bate com a cabeça 2 vezes, tire esse armário dessa posição. Porque a gente já vem falando de energia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a gente já sabe que as repetições vão causando danos, que podem compreender a nossa estrutura física, mental, emocional e energética, ok? Aqui no texto eu falo para vocês que os 2 hemisférios são ligados, né, pelo corpo caloso, isso não faz muita diferença para nós, ok? Aqui a gente já sabe também que o córtex cerebral, que é a parte que envolve os hemisférios, é uma camada que tem de 3 a 4 milímetros de espessura, ou seja, nada, ok? E essa camada, esse córtex cerebral, ele é responsável pelas nossas ligações com quem nós somos, até mesmo as nossas ligações espirituais, as nossas capacidades mais sutis, como a intuição, a percepção, a sensibilidade, a sensitividade e até os aspectos da mediunidade. Então, essa região da nossa cabeça, ela precisa efetivamente de muito cuidado, sempre. Talvez isso mostre para vocês por que em algumas religiões não se deixa tocar na cabeça. Porque a gente tem centros de grande sensibilidade e que podem ser alterados a partir de um pensamento, de um sentimento, de um banho, de um toque, ok? Então, a nossa cabeça ela é sagrada porque contém o nosso cérebro e dentro o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios que são revestidos pelo córtex cerebral, que é uma camada muito fina de tecido e de energia que protege as nossas capacidades físicas, mentais, emocionais, intelectuais e sensitivas. Vamos falar sobre o hemisfério direito, um bocadinho, sem a gente pensar em nada. O hemisfério direito, a característica maior dele é assimilar as mensagens subjetivas. Intuição, telepatia, o som das palavras, muito ligado a outros. Então, é no hemisfério direito, é com o hemisfério direito, que você percebe se alguém está falando com você de forma honesta ou sarcástica. É o hemisfério direito que te ajuda a perceber se um ambiente é mais positivo ou mais negativo. Esse lado direito do cérebro é intuitivo, é criativo, é emocional. Tem atividades mais artísticas, tem uma percepção ilimitada de tudo, tem uma orientação muito espacial, consegue perceber tudo à sua volta e significar aquilo e dar sentido a tudo que a gente está vendo, ok? Então, o hemisfério direito ele tem uma característica global. Ele tudo percebe de forma subjetiva e consegue globalizar todas as informações. Uma coisa muito que eu gosto muito, né? O hemisfério direito, quando ele é um dominante, ele nos ajuda a não ficar presos no passado. O hemisfério direito não quer saber de dores, de crenças, de limitações, porque ele vive as suas percepções e globaliza tudo. Então, ele não fica
preso no passado. A realidade para o hemisfério direito é tudo o que ele pode gerar, e não exatamente tudo o que se apresenta, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que alguém escreveu. Ok, Ana Maria avisando que não podia entrar na aula. Tudo bem. Vamos para o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é aquele que concretiza. É aquele que é racional, que controla os pensamentos, que vai até é muito responsável por processar as informações que a gente adquire. Então, vamos lembrar, o bracinho direito, né, que eu mostrei para vocês aqui no teste, representando o hemisfério direito, transmite aquelas sensações. O esquerdo recebe, entende e transforma, ou entende e realiza. Nós fizemos o teste dos hemisférios usando as mãos ou os braços. O hemisfério esquerdo é extremamente lógico e ele é responsável muito pelos nossos mecanismos de controle. Se você é alguém que é mais controlador, que você está sempre pensando em como fazer e fazer tudo do seu jeito, é possível que o seu hemisfério esquerdo seja o dominante. O hemisfério esquerdo contém uma área que a gente vai aprender muito sobre ela hoje, A e C, área de integração comum, que pega todas as informações que a gente recebe e integra ao que a gente sabe, inclusive ao nosso sistema de crenças, para que a gente possa, então, reagir, ativar o nosso mecanismo de reação de acordo com os nossos interesses. Vamos lá. O hemisfério direito não soube me dizer muito bem o que era solidão. E aí, o hemisfério esquerdo disse o seguinte: se você não sabe me dizer muito bem o que é isso, eu nem quero saber. Porque ele pode decidir. Ele age de acordo com os nossos interesses. Os dois juntos, eles precisam estar em perfeita harmonia para que a gente tenha uma sensação de equilíbrio, de tranquilidade e segurança. Quando os nossos dois hemisférios estão em harmonia, se diz que nós entramos em contato com o cérebro de forma integral e não com cada metade do cérebro, ok? Vamos pensar. Quando a gente tem um estresse negativo, a integração entre os dois hemisférios está perdida. Um fica dominante e o outro fica aqui na sombra, ok? Quando a gente vive qualquer tipo de estresse, tenham certeza que um dos nossos hemisférios desliga, assim como o nosso braço desligou. É claro que ele não desliga sempre e não desliga completamente, mas alguma função de um dos nossos hemisférios diante de um estresse fica totalmente desativada até que você recupere o seu equilíbrio. Lembrem-se que essa aula não é uma aula de medicina, é uma aula de energia. E sendo uma aula de energia, a gente vai encontrar aí mais para frente algumas curas para equilibrar os nossos hemisférios. Quero fazer mais um teste. Vamos lá. Todo mundo preparado para mais um teste? Escolham um tema, tá? Eu não vou trabalhar um tema específico. Eu quero que vocês escolham um tema. Coloquem a sua mão em cima do ouvido direito, assim como está a minha. Colocou a mão. Façam a sua pergunta e repitam o seu nome 2 ou 3 vezes. Em voz alta, gente. Não precisa ser voz alta para mim, mas vocês têm que falar o seu nome para vocês em voz alta. Vamos lá.
Terminado com a mão direita e o ouvido direito, venham para o ouvido esquerdo. A mesma pergunta e o seu nome 2 ou 3 vezes em voz alta. Com que ouvido vocês ouviram melhor o seu nome? Mais nítido, mais claro. Direito. Ok. Quem não conseguiu perceber, não sabe dizer, testa de novo, porque com algum deles a gente vai ter uma resposta mais clara. Esquerda. Façam para mim aqui um oi, se todo mundo conseguiu identificar. Ok. Então, vamos lá. O que é esse teste? Esse teste, vocês já me viram fazer esse teste, mas nunca trazendo a explicação dos hemisférios. Eu faço esse teste com alguma frequência, dizendo que o ouvido direito é de ouvir o que está fora e o ouvido esquerdo é de ouvir o que está dentro, né? O que eu mesmo faço. Então, vamos lá. Esse teste é para isso, é entre o pensar e o ouvir. Quem ouviu melhor com o ouvido direito está ali destinado a ouvir mais e melhor as palavras que vêm de fora, que vêm dos outros, o som externo. Muitas vezes a gente diz assim, não consigo ter foco, qualquer coisa me distrai. Se você tampasse o seu ouvido direito com um bocadinho de algodão para filtrar o som externo, você começaria a ter foco. Se você ouviu melhor com o ouvido esquerdo, você tem a capacidade de ouvir melhor os seus próprios sons e as suas próprias palavras, ok? Vamos levar os ouvidos lá para essa história dos hemisférios. Vamos repetir aqui. O hemisfério direito assimila as mensagens subjetivas, é mais intuitivo e oferece uma visão mais global das coisas. O hemisfério direito rege o ouvido esquerdo. Então, o hemisfério direito, ele é dominante nesse momento do seu teste, se você ouviu melhor com o ouvido esquerdo. O hemisfério esquerdo é aquele que concretiza, ele é racional, ele é analítico, ele pega todas as informações que recebe, estrutura e aplica. Ele é responsável pelo seu ouvido direito. Então, se você hoje ouviu melhor com o ouvido direito, o seu hemisfério dominante neste exato momento é o esquerdo. Essa frase, neste exato momento, nos mostra que essa dominância ela pode se alternar de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Isso significa, muitas vezes, que nós temos os nossos dois hemisférios funcionando em equilíbrio e que, diante de um desafio, um deles sobressai mais do que o outro. Eu queria que vocês anotassem aí, queria que vocês anotassem os seus resultados. Coloquem aí que vocês fizeram o teste do braço, aquele primeiro em que eu não fiz a pergunta da prosperidade. No primeiro teste, qual foi o braço que cedeu mais? Qual foi aquele que desligou? Ele estava representando um hemisfério. Lá naquele teste, o braço direito representou o hemisfério direito, porque eu só fiz uma pergunta. E o esquerdo representou o esquerdo.
Agora vocês anotem no teste da audição. Qual foi o seu ouvido dominante, o direito ou o esquerdo? Isso, Olinda está dizendo que ela ficou na dúvida, mas que minimamente um se destacou. Sempre que a gente tem dúvida, a gente repete o teste, ok? Mas eu digo para vocês que se a gente prestar atenção, a gente vai perceber, no ouvido direito, parece que a nossa voz é mais forte ou dupla. E no ouvido esquerdo parece que ela é mais seca. Então, a gente consegue perceber um pouco, porque o direito vai ter um ruído que o esquerdo não tem, tá? Eu percebi isso. Isso O direito parecia que estava dando um eco. Isso. Eu costumo dizer que o direito é como se a gente estivesse falando com uma concha do mar. E o esquerdo não tem som nenhum, a não ser o da nossa própria voz. É bem perceptível, tá? Claro, gente, não é nem um treinamento, não. É só a gente prestar atenção. Todos esses testes, quando eu faço comigo, eu fecho os olhos. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente não se distrai. O ato de fechar os olhos, energeticamente falando, olha só, nós estamos todos de olhos abertos. Vamos imaginar, de olhos abertos somos assim. Quando nós fechamos os olhos, nós somos assim, dentro de nós, tá? Então, para fazer um teste que não necessite da visão, fechem sempre os olhos, porque a gente se concentra, volta para nós e é mais fácil perceber as respostas. Quero saber, quero que vocês compartilhem aqui. Nos 2 testes, a resposta foi a mesma ou a resposta foi diferente de um para o outro? Ó, no meu, o primeiro teste, quando você não fez pergunta, foi o braço esquerdo. Quando você fez a pergunta, já foi o direito. Não esquece o da pergunta. Ah, tá. Nossa comparação é o primeiro teste que eu não fiz pergunta e agora o teste do ouvido. O da prosperidade e da solidão, esqueçam. Então, foi diferente. Ok. Quem mais foi diferente? Levanta a mão para mim quem foi diferente. Ok. Quem foi igual? Virgínia foi igual. O que significa isso, pessoal? Que, em algum momento, os seus 2 hemisférios têm assim, um está ali grudadinho com o outro, eles estão em harmonia, mas estão como se fosse uma corrida. Uma corrida de Fórmula 1. É roda a roda. Então, quando a gente faz uma pergunta energética e numa hora responde um hemisfério e na outra hora responde o outro, é porque vocês estão ali correndo em alta velocidade, passo a passo, um querendo ultrapassar o outro. E quando a resposta é a mesma, a gente tem realmente, nesse momento de vida, uma dominância. Tá? Para a gente levar isso para a nossa vida diária, como eu disse para vocês, não fiquem os maluquinhos dos testes, mas os testes existem para isso. O nosso corpo, ele é o nosso pêndulo, o nosso corpo é a nossa chave, o nosso corpo tem todas as informações sobre a gente. Então, por exemplo, vou fazer amanhã um teste. Vou fazer amanhã prova para renovar a minha carteira de motorista, carta de condução em Portugal, tá bem? E você quer fazer uma prática que te acalme, mas você não sabe o que você precisa acalmar em você. Se é a tua confiança de que tudo vai dar certo, ou se é a tua ansiedade, o teu medo. Então, você pode fazer os 2 testes. Testa o braço e depois testa o ouvido. Se for diferente,
você vai ter que fazer uma prática de alinhamento dos hemisférios. Se for igual, é apenas o equilíbrio dos hemisférios. Acho que vale essa anotação. Diante de uma situação, você pode fazer os dois testes. O do braço e do ouvido. Se o teste der diferente, se o resultado for diferente, alinhe os hemisférios. Se o teste for igual, equilibre os hemisférios. E a gente vai aprender já já essas duas propostas, tá? Pois não, Marta? O teste, o resultado igual, mas em termos de hemisférios, porque no braço esquerdo é o hemisfério esquerdo, no ouvido direito é o hemisfério. Portanto, para considerarmos igual, tinha que ser braço esquerdo, ouvido direito. Não, entendi a tua dúvida, vamos ressignificar isso. No teste do braço, o braço direito está representando o hemisfério direito. Esse é um teste. Sim. Ele não está ligado ao hemisfério contrário. Nós só estamos dando a ele uma característica. O esquerdo ao esquerdo, tá? Sim. Então, o que vai ser igual? Se no teste do braço o resultado foi o esquerdo e no teste do ouvido foi o ouvido direito, nós temos dois esquerdos, porque o ouvido direito está ligado ao hemisfério esquerdo. Eu entendi que era isso que você queria, só estou trazendo no literal, tá bem? Sim. Então, é isso que nós vamos considerar, dois iguais. Anotaram essa partezinha? Acho que é bem interessante, porque vocês vão poder usar isso no dia a dia. Tá? Márcia, Oi. É só uma reflexão, né? Eu fiz formação em cinesiologia, mas essa explicação que você está dando, da maneira que você está colocando, eu nunca tinha recebido de informação. Embora em algum nível a gente sabe que o hemisfério direito é diferente do esquerdo, mas quando você fez o teste do braço e do ouvido, é como se, né, na programação neurolinguística fala do ver, do ouvir, do sentir e do perceber. Então, por mais que você esteja querendo ir numa direção, tem um dos lados que não está sendo uma contribuição para se ir para frente, né? Então, não sendo uma contribuição ou até sendo um impedimento. Um impedimento. Então, quando você falou dos testes aí, né, eu fui buscando imagens antigas, que eu sei que tem no meu HD, né, interno. Claro. Eu falei, gente, olha que beleza de trabalho que vai dar para eu fazer, porque, no meu caso, eu sei que tem imagens fixas que disparam um estado de ansiedade. E a receita é, né, você coloca ansiedade de um lado e autoconfiança do outro lado e faz os testes. E aí você vai ver o que deu, o que desligou, vamos dizer assim, e aí você corrige. Ou seja, você vai lentamente ganhando um nível de confiança naquilo que para você é algo que deixa você num estado de desespero, né? Perfeito, muito bom. Por isso obrigada. que eu mostrei para vocês aqui que a gente pode fazer com um tema específico. Eu fiz com vocês, todo mundo pensando na prosperidade, e depois eu levei vocês lá para a solidão sem nem vocês saberem. Agora eu dei o exemplo vou fazer um exame para a renovação da carteira de motorista, da carta de condução. É a mesma coisa. Dei um exemplo que a gente pode usar para a vida. Então, a Olinda está trazendo para a gente aqui dois aspectos, a autoconfiança e a ansiedade, ok? Façam o teste para autoconfiança e ansiedade juntos, como um único problema. Identifiquem se nós temos uma resposta igual, equilibra.
Se nós temos uma resposta diferente, alinhamos os hemisférios, tá bem? Esse alinhamento dos hemisférios, ele é igual ao alinhamento dos meridianos. Por quê? Porque os hemisférios também estão conectados com os meridianos, que foram o nosso conteúdo da aula 15, tá? E é muito interessante fazer isso. Márcia, qual é o resultado imediato que eu percebo quando eu pratico essa técnica? Naquele exato momento que você alinha ou equilibra, aquele sentimento, se era medo, se era ansiedade, se era insegurança, se era falta de vontade, se era desconexão, ele desaparece. Porque os seus meridianos ficam em perfeito equilíbrio. Eles vão falar a mesma língua um com o outro. Lembra de um conceito que eu falo sempre, de equilíbrio? Equilíbrio é 50% bom, 50% mal nas polaridades. O equilíbrio é 50% de dominância do hemisfério direito, 50% de dominância do hemisfério esquerdo. E se cada um está funcionando a 50%, significa que eles estão a 100% da sua capacidade, mas nenhum rouba a energia do outro, nenhum invade o lugar do outro. Quando você faz essa prática, diante de um tema, de algo que você precise, no mesmo momento, você acessa um estado de tranquilidade, um estado de equilíbrio. Tá? Uma outra coisa, né, Márcia, que é o... A gente trabalha com terapias energéticas. E aí a gente está no atendimento com um cliente. Você fez lá o Cristais, tudo bem. Energeticamente, você trabalhou o ambiente, a compreensão, tudo. Mas se você pega o tema do cliente e você faz esse teste, você equilibra nos hemisférios daquela pessoa. E aí você tira o peso, né? Que mesmo que você trabalhe energeticamente, mas o cérebro, às vezes, não absorve a informação. Perfeito. É isso, Olinda. É isso, tá? Eu sempre digo isso para vocês. A base do meu atendimento é o método Cristais. O que vem nessa mesma sessão vem em decorrência do relato do meu cliente, tá? Então, ontem eu atendi um casal que eu atendo sempre, que tem muitos problemas com uma empresa, ele faz o trabalho e não recebe. Eu já vivo isso há uns 2 anos com eles, e eu sempre, numa última sessão, eu acessei ali no campo autossabotagem. E eles me pediram ontem, sábado, que ia ter hoje uma coisa importante, pereré, pereré, e eu acessei o campo dos hemisférios em função dessa autossabotagem que estava na minha ficha. Tá? E eu percebi que eram informações diferentes no campo, como são pessoas que eu já conheço há muito tempo, e mesmo eles estando no Rio, muitas vezes eu atendo eles online, eles são assim, gostam do atendimento online, e eu entrei com eles ao vivo e fiz o alinhamento dos hemisférios. Tá? O rapaz, eu conduzia o movimento e ele parava na metade. Eu fiz 5 vezes com ele. Quando acabou a 5ª vez, eu disse para ele, eu vou fazer mais uma vez. Se você não fizer junto comigo até o fim, eu considero a tua sessão encerrada. Porque se você sabota um alinhamento energético de 10 segundos, imagina o que você está sabotando no seu trabalho. E aí, claro, ele fez. E quando ele fez, ele chegou a ficar tonto. Falou, preciso sentar. Senta. Porque provavelmente é isso que ele faz na vida dele o tempo todo. Tá bem? Se sabota. E esse era o tema que eu estava alinhando. Então, vocês podem, às vezes, pensar assim, quando vocês olham a apostila. Caramba, mas a gente aprendeu um monte de teste e a gente vai usar isso quando? Se o Cristais tem tudo, vocês vão ser terapeutas
de um portal. Vocês vão ali ter uma caixinha de Pandora, de ferramentas, que naquela sessão o Cristales foi bom, mas você acha que está faltando alguma coisa, quantas coisas você tem ali que você pode incluir na sua sessão. Tá? Então, Ô, Márcia, isso que acontece. agora eu vou puxar a sardinha para a professora Márcia, viu, pessoal? Cada formação dessa não saiu para mim por menos de R$ 1.000, cada uma. Cada coisa que a gente está recebendo aqui foi uma formação de um valor diferente. A gente está recebendo, assim, sabe, tudo junto, mas é com uma compreensão diferente de você fazer vários cursos em ambientes diferentes. Eu fiz os cursos em ambientes diferentes, com professores diferentes, tá? Mas é com a Márcia que eu estou conseguindo integrar. Ela sabe disso, eu estou falando assim de coração mesmo, entende? É muito importante a gente ter essa integração de conteúdos, ou seja, tudo aquilo que a gente já estudou com outros professores, à medida que a gente vai absorvendo esse conteúdo, a gente também vai integrando, né? Assim, só gratidão, né? Olinda, eu sei, né? Conheço a tua história, você sempre me diz isso. Eu já não sei quantos cursos eu já fiz, eu já não sei quanto eu investi. Só em marketing digital esse ano eu já investi uns R$ 8.000 e tive a certeza de que eu não quero fazer marketing digital como todo mundo faz. Eu quero só alcançar mais pessoas e fazer o trabalho que eu faço e formar terapeutas. Mas, de verdade, nós somos seres integrais. Eu não sou só cinesiologia, eu não sou só teoria de chakras, eu não sou só Reiki. Reiki envolve chakras, cores, meridianos, hemisférios. É que isso não é falado, porque na teoria oculta atrás de tudo isso, quanto menos você explicasse, melhor seria. Não é a minha visão de mundo. Quanto mais o cliente sabe, mais ele se torna responsável e mais ele sai da responsabilidade do terapeuta. Eu não tenho a menor vontade que alguém seja dependente de mim. Eu quero que as pessoas vão para a vida, tá? Até por isso eu estou voltando com a hora da terapia, porque eu acho que tem coisas que eu faço e que eu já fiz e que muitas pessoas podem ser ajudadas e está na hora de botar isso para fora outra vez, tá? Então, vamos adiante. Fizemos a técnica do ouvido. Agora, a gente vai começar as nossas correções, tá? Alguns de vocês já me ouviram ensinar, eu acho aqui no portal mesmo, que eu já ensinei a vocês a tapotar o ouvido. Só que agora, vocês acabaram de entender, na cinesiologia, a gente fala de tapotar somente um dos ouvidos. Mas, se eu estou ligando os hemisférios, eu vou aprender a fazer as duas coisas. Então, para equilibrar os dois hemisférios, para ativar os dois hemisférios, nós vamos fazer a tapotagem para aquele hemisfério que está em menos evidência. Ou seja, se você ouviu mais no seu ouvido esquerdo, você vai tapotar ao redor do ouvido direito, porque é a ligação com o hemisfério direito. Se você ouviu melhor com o seu ouvido direito, você vai tapotar... Baguncei tudo, não sei como comecei. Se você ouviu melhor com o seu ouvido esquerdo, tapote o ouvido direito. Se você acessou melhor, ouviu melhor com o ouvido direito, você vai tapotar o esquerdo. Eu me perdi porque fiz o gesto e a figura está contrária a mim. Ouvido esquerdo, ouvi melhor com o direito, tapoto o esquerdo. Ouvi melhor com o esquerdo, tapoto o direito. Isso vai alinhar os nossos hemisférios. Então, temos aí o equilíbrio dos hemisférios e a audição. Deixa eu ver se eu já vou fazer o teste. Já vou fazer o teste.
Por isso que eu falei para vocês não fazerem o teste em casa, tá? Então, eu agora vou fazer com vocês um sim e não, tá bem? Vai ser uma coisinha bem basiquinha. É só para vocês perceberem que, além do teste energético, vocês podem fazer também com o seu cliente o teste verbal. Vocês não estão com a imagem na tela. Vocês estão vendo só as nossas carinhas, não é? Tem, agora tá Agora sim, estava aparecendo o teste. Agora vamos tá bem. carinhas. Ok, então eu não quero que vocês vejam o teste. Então, eu vou desligar. Vocês estão vendo agora essa tela? Sim. Ok. Então, deixa eu tirar daqui. Tenho que... agora, essa mudança aqui do... Como é o nome? Do compartilhamento foi muito ruim. Pronto. Agora, vocês estão vendo só a mim, não está aparecendo o teste para vocês. Certo? Estamos nos vendo, ok? Certo. Ok. Quero só que vocês pensem sobre vocês nesse momento, tá bem? E aí vocês podem colocar eu vou dar 8 perguntas e vocês vão me dizer letra A ou letra B, tá bem? Pergunta número 1. Você tem uma consciência artística, ou seja, você vê o todo das coisas? Isso é a letra A. Então, coloquem 1, letra A, se você tem uma consciência artística. Letra B, o seu pensamento é mais analítico. Você analisa todas as coisas que estão à sua volta. Pergunta número 2. Letra A, você é mais intuitivo? Ou letra B, você é mais racional? Número 3. Você tem uma boa imaginação? Ou você é melhor quando fala? Você pensa numa coisa maravilhosa ou você narra uma coisa maravilhosa? Número 4. Você é sensitivo? Você percebe coisas ou você só crê no que você vê? Então, você é sensitivo, letra A, ou você só vê aquilo, só crê naquilo que vê, letra B? Número 5. Você é bom em imagens, letra A, ou você é bom em escrita, letra B? Número 6. Você tem um pensamento aberto, ou letra A, ou você é mais científico? Letra A, pensamento aberto. Letra B, científico. Pergunta número 7. Você é melhor com a música? Você é melhor com aquilo que te envolve? Letra A. Você é melhor com números? Letra B. E número 8. Você controla melhor a sua vida com a mão esquerda, letra A, ou com a mão direita, letra B? Todo mundo. Não precisava escrever para mim, gente. Não precisava ter trabalho. Eu agora vou... Repete a última, por favor. Se você tem mais domínio sobre a sua vida com a mão esquerda ou com a mão direita? Meu teste deu engraçado. BB, A, BB. Isso, bom. Vamos lá agora. Tudo A, só a última B. Então, vamos lá, vamos ver os nossos resultados. Estão vendo a tela do teste aqui?
Então, nós temos aí, gente, lado direito e lado esquerdo. É um teste de habilidades. Vocês têm esse teste na apostila. E vocês podem fazer com o seu cliente, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, assim como eu fiz com vocês, tá? Então, letra A é tudo hemisfério direito, letra B é tudo hemisfério esquerdo, ok? Se a gente tem, alguém disse aí, tudo letra A, só o último letra B, a gente está com alguém com dominância completa do hemisfério direito. A Marta colocou BB, A, BB, 4A e 4B. Está ali, no equilíbrio dos hemisférios, ou seja, eles funcionam mais ou menos em equilíbrio. Tive aqui 3Bs e 5A, tem a dominância do A também. Aqui tive A. Carla, dominância do A também, ok? Esse teste, gente, é só para a gente perceber que nada do que a gente viu aqui é mutável. Ou seja, você hoje pode estar cantarolando e não querendo saber de matemática, e amanhã você virá a maga bruxa da matemática. Tudo é possível, ok? Mas o fato é que aqui a gente tem habilidades dos hemisférios, e essas habilidades provavelmente estão com a gente, elas vieram com a gente, foram desenvolvidas por nós na nossa infância e fazem parte do nosso dia a dia. O que eu vou dizer para vocês? Tereza que deu 7 letra A, com exceção do controle da mão direita. Se a Tereza me disser que vai mudar de profissão e que ela vai estudar, vai para a universidade estudar matemática, eu, com esse teste, vou dizer, caramba, Tereza, a tua habilidade para matemática, ela não é grande, porque ela está tudo ali na consciência artística, na criatividade, na imaginação, na intuição, vendo tudo que está em volta. Então, vai ser um desafio. É impossível? Não é, mas é um desafio, ok? Fez sentido para vocês o que o hemisfério está falando? Porque não fui eu que falei, foi o seu hemisfério que falou com você, tá? Me digam com uma mãozinha se fez sentido ou se vocês têm que pensar sobre isso, que esse hemisfério não te pertence. Que a pessoa dona desse hemisfério ou dono desse hemisfério não são vocês. Então, mais ou menos, todo mundo se entendeu aqui. A gente tem um outro teste, que eu não vou fazer agora, mas que vocês podem fazer, que é o teste da personalidade. Esse teste, gente, é muito legal também. Vocês têm aqui, olha, desse lado, tudo é hemisfério direito, desse lado, tudo é hemisfério esquerdo. O teste, ele é bem parecido, tá? Tem algumas coisas que são, inclusive, iguais. Eu só vou mostrar para vocês. Olha, deixa eu pensar. Talvez... Oi. Desculpa, é que eu aprendi diferente e aí deu tilt aqui. Fala. Não é o hemisfério esquerdo que é racional e o direito que é mais subjetivo, não? Vamos lá. Razão e intuição. Você está lendo exatamente aqui, né? Vou falar cada um, tá bem? Porque tá. eu que alterei esse slide, então eu tenho que olhar de novo para ele, tá? Como é que eu vou sugerir que vocês façam com o seu cliente? Vocês leiam cada coisa, tá bem? Então, holístico. Vamos começar aqui pelo holístico. Holístico, olha primeiro o todo e depois separa o conteúdo em partes. Quem é holístico? O direito. Vocês podem colocar na apostila de vocês. Direito. Quem é intuitivo? Que predomina os sentimentos e a tomada de intuição. Está aqui. O intuitivo é o direito. Depois a gente tem o imaginativo.
considera situações possíveis e positivas no processo criativo. Direito, de novo. O aleatório, ele está muito aqui no pensamento holístico também, porque o aleatório, ele tanto faz de uma maneira quanto faz de outra. Direito. Subjetivo, busca de métodos alternativos. Direito. Simbólico e imaginativo. Direito, tá? O que eu falei para vocês agora é que eu mudei a ordem, que era para enganar vocês no teste se fizesse 2 vezes. Então, aqui é direito e aqui é esquerdo, ok? Como é que você vai fazer com o seu cliente? Me diz uma coisa, quero saber algumas coisas sobre você. Você primeiro olha o todo e depois você divide as coisas? Você tem uma predominância dos seus sentimentos na tomada de decisões e você vai marcando com um X as respostas afirmativas daquele cliente. E você vai ter um teste igualzinho que vai te mostrar dominância direita e dominância esquerda, tá? Outro teste. Esse teste é muito interessante para a gente fazer com pessoas que não acreditam muito em energia. Então, você vai perguntar para a pessoa assim, me diz uma coisa, antes de começar alguma coisa, você avalia o princípio, o meio e fim, ou você só olha o todo? Temos ali processamento de informações. Esse teste, eu fiz esse teste numa formação que eu participei de programação neurolinguística em 2007. E era muito engraçado, porque era um curso presencial, e cada um de nós ganhava uma fichinha com uma dessas coisas técnicas. E aqui caiu para mim foi a ordenação sequencial, ordenação de tarefas de acordo com a prioridade. Eu realmente sou assim. Eu listo as prioridades e, a partir daí, é que eu busco possibilidades de realizar. Então, esse teste é um teste que está ligado à nossa personalidade e não à nossa habilidade. Aqui estão as habilidades dos hemisférios. Aqui estão as personalidades, a personalidade que eu desenvolvo a partir do hemisfério. Tá bem? Então, corrigindo, olhando de frente para o slide, aqui é o esquerdo, aqui é o direito. Eu inverti justamente para que a gente tivesse 2 testes diferentes. Esses testes são para vocês aplicarem com os seus clientes, com os seus amigos. Na dinâmica que eu participei desse teste, cada aluno recebia um papelzinho com uma dessas informações e tinha que dizer se aquilo fazia sentido para a pessoa e, se não fizesse, inserir essa informação na sua vida diária, tá? Para quê? Para que toda a programação cerebral fosse refeita, ou seja, para fazer uma reprogramação cerebral, tá? Ficou claro? Vocês têm aí, na apostila, vários resumos que eu... Foi? Alguém fez barulho? Eu não sei se era uma dúvida ou se foi só som da aula. Tudo bem? Ok, todo mundo? Escreveram no teste aí, lado esquerdo e lado direito, nessa figurinha, para não esquecer. Eu coloquei na apostila, então, para vocês, olha, várias coisas sobre os hemisférios. Mas essas coisas que eu coloquei aqui, gente, é o mais energético possível. Porque quanto mais a gente estuda, mais informação tem. E eu quis focar naquilo que é energia. Então, vocês têm características, depois tem habilidades de cada hemisfério, depois a consciência de cada hemisfério. É porque esse slide é igual, não é igual, é a continuação das características.
características, habilidades e consciências, ok? A gente tem aqui mais uma técnica para trabalhar o nosso hemisfério, uma técnica que se chama alquimia emocional. Essa técnica, ela vem, olha, lá da escola 3 em 1, que é a escola onde eu fiz a minha formação de cinesiologia, e aí eu descobri que essa técnica que existe dentro da cinesiologia já está no livro do Dr. Laí Ribeiro muito antes de eu fazer a formação de cinesiologia, ou seja, tem ali já uma introdução de uma outra técnica. O que é essa técnica? A gente já sabe que o nosso hemisfério, o nosso cérebro tem 2 hemisférios, cada hemisfério tem propriedades e funções diferentes. A parte anterior do cérebro é mais orientada para o pensar e a parte posterior ao agir. Quantas vezes vocês já me viram fazer o toque frontal occipital enquanto eu penso em alguma coisa? Várias vezes. Até o Cadu, lá na aula de reiki dele, trouxe o toque frontal occipital, porque o Cadu, não sei se o Cadu fez, acho que o primeiro curso que o Cadu fez comigo foi cinesiologia. Então, ele aprendeu isso comigo, ok? Uma coisa muito importante que a gente precisa é perceber, lembrar, na verdade, que os nossos olhos fazem conexões muito importantes com o nosso cérebro. Tanto que a gente aprendeu na aula de EFT o quê? O procedimento gama, em que a gente vai mudando os nossos olhinhos de posição para quebrar as moléculas emocionais sobre um determinado tema. Viram como tudo é uma continuação? Cada técnica traz uma mesma informação com uma outra leitura, tá? Mas aqui a gente tem a informação de por que essas coisas acontecem. E aí, enquanto a gente pensa num problema, a gente vai desmembrar, quebrar a molécula emocional daquela questão. Primeira técnica de alquimia emocional, a gente fez lá com a EFT. Fecha o olho, abre o olho, olha para cima à direita, olha para cima à esquerda, olha para baixo, cantarola, conta de 1 a 5, cantarola de novo. Essa é uma técnica que ajuda a desmembrar as moléculas emocionais. Aqui, nós vamos trabalhar com uma informação que é o VAC. O VAC é uma soma de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve e de tudo que a gente sente. E quando a gente pensa no que vê, no que ouve, no que sente, a gente consegue liberar átomos e moléculas de alguma coisa que nos incomoda. Vamos falar de memórias, memórias que estão nos nossos hemisférios. Quando você pensa na sua infância, vem na sua mente uma cena, você ouve o barulho da sua infância e você sente uma coisa no corpo, como se você pudesse estar lá de novo. Bacana. Se você foi assaltado e você pensa nesse assalto, você vê a cena, você ouve o assaltante te dizer, passa a bolsa ou eu te mato, e um frio gelado percorre o seu corpo, porque a nossa memória é viva para o que dói e é viva para o que dá prazer, ok? Isso tudo fica ligado também nos nossos hemisférios. E são os nossos hemisférios que, de alguma maneira, se comunicam com os nossos meridianos e vice-versa. Essa comunicação é bilateral. O meu hemisfério fala com o meu meridiano. O meu hemisfério fala com o meu meridiano. Um conversa com o outro. Então,
é muito interessante a gente pensar que a gente pode liberar essas memórias pela EFT, como a gente aprendeu, mas a gente também pode liberar essas memórias lá de cima dos nossos hemisférios, antes dos nossos hemisférios mandarem essa informação para os nossos meridianos. Vamos, então, vou mostrar para vocês a prática, a técnica, e acho que vale a pena a gente fazer um bocadinho, tá bem? Essa imagem, vocês vão precisar imprimir, tá bem? Porque a gente tem que ter ela na mão para poder olhar e fazer o teste. Vocês vão ter aqui o teste, não, a prática. E aí, o que eu sugiro para a gente fazer rapidinho essa técnica? Que você traga hoje o último tema levado ao método Cristales. Porque se você fez as aulas do Cristales direitinho, você fez uma consulta inteira para você. O método Cristales básico e as frequências avançadas. Eu queria te convidar para trazer esse tema de volta, para a gente liberar lá dos hemisférios tudo o que se refere a esse tema. Foi exatamente o raciocínio da Olinda. Acabei de fazer o Cristales, mas eu tenho uma técnica que ajuda a melhorar a condição pessoal, física, sinestésica desse cliente. Eu posso usar a técnica do braço, a técnica do ouvido e fazer essa quebra de molécula, essa alquimia emocional. Vou olhar para vocês. Tudo bem? Todo mundo disposto para fazer o teste? Não é o teste, a prática não é demorada, tá bem? Mas eu tenho que demonstrar para vocês perceberem como vocês vão fazer com o cliente. Se for um atendimento presencial, você vai ter esse quadrinho impresso, vai segurar, né, na mão do seu cliente e vocês não vão colocar embaixo a sequência das letras. A sequência das letras são vocês que vão dizer e vão controlar não, observar os olhinhos do seu cliente. Se for online, vocês estão no encontro pelo Zoom ou estão no encontro pelo WhatsApp, vocês mandam a imagem para ele, peçam para ele imprimir aquela imagem e vocês vão determinando a sequência enquanto ele pensa num problema. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Eu sugiro que vocês tragam para cá, né? Tenham isso em mente. No texto, eu digo para vocês que você faz 21 vezes cada movimento. Eu considero, a técnica diz 21 vezes, eu acho muito, então eu faço 7 ou 8, eu nem conto. Lembrando, gente, como isso é uma coisa que é importante eu trazer para vocês de novo. Como é que eu sempre trabalho? A partir da respiração do cliente. Então, eu estou fazendo ali a técnica com ele. Quando o cliente precisa suspirar ou boceja, é o corpo dele me dizendo que já entendeu, que já fez o que era preciso naquele dia. Então, eu não fico tão grudada no número de repetições que as técnicas dizem para nós fazermos, tá bem? Vamos seguir nessa linha, que eu acho que isso vai ser bom para nós. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vocês já estão acostumados com isso, porque eu já faço muitas vezes. Mão na fronte, mão na nuca. Essa é a primeira posição. Pensem, tragam para o seu campo mental o tema ou do seu Cristales número 1, que é a minha sugestão, ou qualquer tema para o dia de hoje. E se concentrem somente no desenho, tá? Nesse retângulo com as setas. Não se concentrem aqui embaixo nas sequências. Ouçam as sequências a partir de mim, ok? Então, mão na fronte, mão na nuca, tragam o tema para sua mente, respirem e soltem o ar. E agora vocês vão, com os seus olhos,
olhando para esse retângulo, cumprir as sequências que eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá, vamos juntos. A, B, A. Levem os seus olhos, ó. A, D, A. B, C, B. De novo, A, D, A. B, C, B. A, B, A. A, B, A. Vamos mais. C, D, C. C, D, C. Vamos agora. A, C, B, D, A. A, C, B, D, A. E por último, A, D, B, C, A. A, D, B, C, A. Eu vou mais uma. A, B, C, D, B, A. A, B, C, D, B, A. Respirem fundo, soltem o ar pela boca e soltem as mãos. E agora, eu quero testar os hemisférios. Vamos lá. Mão sobre o braço esquerdo. Levantem um pouquinho para ficar na altura da câmera, para eu ver o braço de todo mundo. Primeiro, o esquerdo. Empurra para baixo. Agora, o direito. Empurra para baixo. Virgínia, Tereza, Vânia, Carla, Márcia, Eliane, o de vocês tem o mesmo tônus muscular. Vocês perceberam que não tem diferença? Queria ver novamente o do Edmundo, da Jussara e da Carla, porque estava fora do meu ângulo de visão, e da Eugênia. Vamos lá, esquerdo. Direito. Carla e Jussara, já consegui. Eugênia, eu não estou te vendo. Edmundo, vamos mais uma vez comigo. Esquerdo. Ok. Direito. Eugênia, meu amor, eu não te vejo. Você tem que colocar o telefone bem na sua frente. Se você colocar virado para o seu rosto, assim, fica assim. Agora bota o braço bem na frente do seu rosto mesmo. Levanta. Estou a segurar o telemóvel, portanto não posso fazer porque ele está a carregar. Tá bem. Então, pronto, Mas depois testa. O direito continua a ir para baixo. Então, vamos lá. Ninguém faz, tá bem, gente? Só a Eugênia e o Edmundo. Vamos comigo, gente. Eugênia e Edmundo, sigam a minha relação, tá? Que não vai ser essa que está aqui, não, para vocês não roubarem. Mas eu vou fazer o movimento. Vamos lá. C, D, A, B. C, D, A, B. D, B, C, D. D, B, C, D. B, A, D, C. B, A, D, C. Respira, solta o ar pela boca. E agora eu quero ver o teste de novo. Vamos, Edmundo, bracinho aqui no alto. Mais no alto, para eu te ver. Isso. Primeiro esquerdo, vai. Desceu. Ok. Agora o direito. Viu como já travou? Conseguiu perceber, Edmundo? Eugênia, veja se você percebeu. Agora. Vai, isso, agora. Esquerdo. Direito. Igual. Tá? Entenderam, gente? A gente faz a alquimia emocional, que é essa técnica, e depois a gente testa no braço.
E aqui a gente não quer saber mais dominância, a gente só quer saber se o tônus muscular é igual, porque significa que a alquimia, que é a quebra da molécula, foi feita. Significa que os seus 2 hemisférios compreenderam o que foi feito aqui. Você acabou de liberar moléculas mentais e emocionais sobre aquele problema que você trouxe para o Cristális, que já trabalhou energeticamente, mas soltou daqui, ó. Soltou daqui, porque a gente faz o Cristális, todo o campo energético do cliente é trabalhado, mas às vezes ele passa dias e dias pensando na mesma coisa. Tá? Essa técnica ajuda ele a não pensar, porque às vezes tem uma programação tão profunda naquela cabeça que, por mais que ele acredite no trabalho, por mais que ele ache aquilo muito bom e funcional, ele não consegue desligar aquele pensamento dos seus hemisférios. Quero que vocês me digam se ficou claro para vocês essa técnica, se é funcional, porque ela é bastante fácil de fazer, tá? Mesmo no presencial. Você imprime esse retângulozinho e aí vocês têm 6 sugestões de sequências. Vocês podem fazer as sequências que vocês quiserem, tanto que agora fiz com o Edmundo e com a Eugênia sequências que não estão aí, que é justamente para liberar essas emoções. E aí vocês podem fazer isso no seu dia a dia, tá? Essa técnica da alquimia emocional, ela pode ser feita com crianças, eu digo para vocês, acima de 7 anos. Por quê? Porque a criança tem que estar alfabetizada para poder compreender as letras e saber as direções. Eu utilizei essa técnica num momento incrível da minha vida, quando o meu sobrinho mais novo, que tem hoje 27 anos, ele tinha uns 12 ou 13, e teve uma dificuldade na escola, e foi uma época, foi quando ele mudou do Rio para São Paulo, ele não se adaptou muito bem, até desenvolveu uma diabetes emocional, depois ficou curado, mas ele sabia a matéria, mas na hora da prova ele dizia que não lembrava. E eu fui para São Paulo uma semana estudar com ele, e quando eu via que ele sabia a matéria, eu dizia, não, tem que ter alguma coisa para a gente trabalhar aqui nesse processo todo, tá? E aí eu comecei a aplicar essa técnica com ele. Como que faz? O estudante estuda um capítulo ou 2 e você faz com ele essa sequência, tá? Depois descansa pelo menos 1 hora, vai estudar um capítulo ou 2, você trabalha a alquimia emocional de novo. O que eu digo para vocês é que eu saí de uma nota 4 de prova para uma nota 9 de prova. Porque no dia seguinte, quando a prova foi aberta, ele lembrava das coisas. Porque aquelas moléculas emocionais que ocupavam espaço deixaram de existir. Então, aquilo que era estudado fixava no campo mental, porque simplesmente, entre aspas, liberamos moléculas emocionais. Estou falando de crianças, né? Aqui tem a Virgínia, que tem os netos, Vânia tem crianças, Tereza tem crianças, mas para nós adultos, diante de uma prova, diante de uma live que você quer fazer e não sabe como, tá bem? É uma técnica que limpa essas moléculas. Pode falar, Vânia. Eu posso fazer essa técnica com a minha nora, né? Ela está com uns traumas que estão levando desequilíbrios. Se ela quiser fazer, né? Se ela quiser fazer. Sim. Essa técnica... Esses dias ela está mais aberta. Esses dias ela está mais aberta, pedindo ajuda. Isso. Essa técnica só tem esse problema. Ela não é a gente que faz a distância, né? O cliente tem que fazer. Mas ela está aberta esses dias, então, ela tem pedido ajuda. Sim, eu acho até... eu faria uma limpeza do campo com o Cristális e aplicaria a técnica em seguida, porque o campo energético ele fala muito sobre o que a pessoa está sentindo, né? E aí você pode levar
para essa técnica de alquimia emocional o principal problema que o Cristális te mostrou. Desequilíbrio do chakra cardíaco, do chakra esplênico, elemento terra, com ansiedade do estômago e preocupação do baço e falta de doçura da vida do pâncreas. Você pode dizer para ela, coloca as suas mãos aqui, pensa assim, em quem é você, pensa na ansiedade, nas preocupações que você tem, nas infelicidades que você está trazendo na sua vida. Toca aqui e você conduz a pessoa para aquilo. Em seguida, você pede para ela abrir os olhos e você faz pelo menos 4 ou 5 sequências. Gente, quantas sequências nós fazemos? Olhem para o seu cliente, porque ele está assim, ó, tá bem? Mas vai chegar um momento que ele vai fazer assim, olhem para mim. Ele vai puxar um suspiro ou vai puxar um bocejo. Quando ele puxar essa energia, você pede para ele soltar o braço, respirar fundo. Aí você testa. Se não for o suficiente, faz mais uma sequência. Porque eu digo que 2 sequências vão ser suficientes para aquele dia, tá? O corpo vai dar sinais de cansaço se você insistir. Então, não mais do que 2 sequências, mas sempre estejam atentos a todos os movimentos energéticos que o cliente faz. Bocejo, necessidade de respirar. E, por exemplo, nessa posição, uma coisa também é muito visível, quando o cliente tende a querer mexer os braços ou os ombros, porque parece que dá um incômodo que você tem que soltar os ombros. Então, estejam sensíveis, esses sinais são sinais de que o corpo absorveu aquilo que a gente estava fazendo naquele momento. E aí, respira, solta o ar pela boca, pode oferecer água para o cliente, nesses intervalos é sempre bom hidratar, faz mais uma vez e está encerrado neste dia, ok? Vocês têm o Cristális todos. Olha, eu usei essa técnica, no caso da Vânia, eu usei essa técnica com a minha nora e senti uma grande melhora na hora. Quando que eu posso fazer de novo? Vai lá no reloginho do Cristális e pergunta. Daqui a quantos dias? Se não responder dias, daqui a quantas semanas? Porque essa é uma técnica, algumas técnicas que vêm, né, da cinesiologia, que vêm do body talk, do balanceamento muscular, algumas dessas técnicas são usadas uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, porque o corpo, ele transforma naquele momento aquela energia e muda completamente. Então, não são técnicas para serem usadas dias seguidos. Nós temos o Cristális é a nossa referência de tempo. Perguntem lá, fiz essa técnica hoje. Daqui a quantos dias posso repetir? Se não for dia, o pêndulo vai girar no sentido anti-horário. Aí você pergunta, quantas semanas? E aí você só repete naquele tempo que o Cristális te der, para que o método seja assertivo para todas as pessoas. Tá? Ok, hemisférios? Foi melhor do que tinha sido antes, para quem já é do Cristális? Para quem nunca ouviu falar, foi bom, foi explicativo, os testes ajudaram. Esse teste do braço, gente, ele né, eu uso de outra maneira, eu não uso assim, mas essa é a melhor maneira da gente fazer na gente mesmo, sem roubar, porque a gente percebe a energia. Como eu já te falei, eu já tinha essa experiência, não de eu fazer, mas como paciente. Isso, como cliente. Né? Então, tudo bem? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Como a gente já falou de EFT, meridianos, hemisférios, a nossa próxima aula, daqui a 1 horinha, vai ser sobre Ho'oponopono. Vamos trabalhar mais uma técnica lá no plano espiritual, que vai ajudar a gente a alinhar também os nossos meridianos
e também os nossos hemisférios, tá? 1h45 em Portugal, 9h45 no Brasil. Voltamos. 15 horas de Portugal, 11 horas do Brasil. Ok? Mesmo link lá no grupo, tudo igual. Até já.